Bom, minha gente, vamos abrir espaço agora para a gente conversar agora com o Túlio Horta, que ele é COO e Head de operações da Volt Sport Science. Ele que manda na bagaça toda, para falar a real. E eu queria primeiro dar uma boa tarde para o Túlio e explicar para a gente, Túlio, o que é a Volt Sport Science? Oi, Fernando, boa tarde. Primeiramente, muito obrigado pelo espaço, obrigado pelo convite, um prazer falar com você. Bom, a Volt é a nossa empresa, né? Nós fundamos ela com o intuito de desenvolver uma plataforma de saúde e performance para oferecer para jogadores de futebol profissional que já estão nos seus clubes, né, um serviço privado de gestão de saúde e performance. Então, basicamente, quando o atleta de futebol contrata a gente, né, ele, além de ter um profissional com ele no dia a dia para cuidar dele dos âmbitos de recuperação, de treinamento, a parte individual, a gente tem um time que a gente chama de inteligência de saúde e performance Volt, que é um cuidado holístico em medicina do esporte, psicologia esportiva, nutrição, preparação física e fisioterapia, né? Então, basicamente, nossa empresa ela nasceu para cuidar do atleta e oferecer para ele mais saúde e performance a longo prazo. Com quem você já trabalha? Nós temos clientes espalhados pelo mundo inteiro, né? Vou trazer alguns exemplos, como, por exemplo, o Ederson, goleiro do Manchester City, Gabriel Magalhães, zagueiro do Arsenal, Danilo, zagueiro do Flamengo. A gente tem também, inclusive, clientes estrangeiros, né? Vou trazer 3 exemplos. Jonathan David, que é o atacante que acabou de fechar com a Juventus. Xabi Riad, que é o zagueiro do Crystal Palace. E Caio Larin, que é um atacante da seleção canadense, que atualmente joga no Mallorca. Então, temos atletas espalhados pelo mundo inteiro. Como é que funciona, Túlio, essa relação? Porque o clube oferece praticamente, nominalmente, a gente pode dizer assim, os mesmos tipos de serviços e assessoria que vocês prestam. E normalmente não existe essa... às vezes a linha é muito tênue entre achar que você está complementando e auxiliando ou você está interferindo, né? Como é que é feita essa gestão do clube com o atleta? Porque existem lá os protocolos do clube, eles se complementam com os protocolos de vocês? Como é? Vocês atuam em áreas que os clubes deixam lacunas? Como é que funciona? Perfeito, Fernanda. Essa pergunta a gente recebe ela com bastante frequência e, de fato, ela faz sentido, né? O que a gente fala com todos os clubes, com todos os nossos atletas, né? Que nós somos uma extensão do cuidado do clube com o atleta na casa deles, né? Quando a gente pega para analisar, né, mais da metade do dia do atleta, ele passa fora do ambiente do clube, né? E é muito difícil os clubes terem acesso ao que acontece em casa, acontece no mundo privado do atleta, né? E monitorar aquilo que é importante, como, por exemplo, sono, comportamento, nutrição, né, os trabalhos individuais e por aí vai. Quando a gente pega para analisar, né, os ambientes do clube, né, geralmente a gente tem 1, 2, em casos melhores, né, 3 preparadores físicos, 4 fisioterapeutas, para um grupo de 25, 28, 30 atletas, né? Então, cuidar do indivíduo, né, daquilo que aquele indivíduo precisa, de fato, no clube é bem difícil, né? Se a gente puder falar, é impossível, né? Então, o nosso cuidado ele é basicamente olhar para um indivíduo só. Então, tem um profissional olhando para uma pessoa só, para, de fato, complementar aquilo que o clube não consegue fazer por N motivos, né? Quando o clube olha para o todo, acaba que o indivíduo ele fica ali com pouca atenção ou com pouco cuidado naqueles detalhes que são importantes para aquele indivíduo desenvolver mais saúde e desenvolver mais performance. Então, toda vez que a gente começa um trabalho com atleta, a gente busca um primeiro contato com o clube para apresentar o nosso trabalho e, de fato, falar. O nosso trabalho é para ajudar vocês, né? E para complementar o que vocês já fazem no CT, mas na casa do atleta. Então, tudo que vocês quiserem fazer com o atleta aqui no CT não é possível, a gente está aqui para ajudar vocês, né? E aí a gente construiu relação com grandes clubes, né, no mundo inteiro. A gente tem uma boa relação, por exemplo, com o Manchester United, com o Manchester City, com o Arsenal, com o Botafogo, com o Cruzeiro, com o Flamengo, enfim. São clubes que já entendem nosso trabalho e a gente tem uma boa comunicação, uma boa relação e troca de informações para ajudar, né, o atleta, que é o centro da atenção de todo mundo, né? Pois é, essa é uma barreira interessante que foi suplantada, porque a gente vê hoje, eu durante muitos anos convivi com atletas de futebol, é muito comum hoje o cara ter, como você disse, na casa dele ele tem um cozinheiro orientado por uma nutricionista, ele tem um fisioterapeuta pessoal, ele tem um personal trainer, uma pessoa que cuida diretamente da sua saúde, da sua recuperação, enfim, da sua preparação. Mas é uma coisa interessante, porque os clubes sempre foram muito refratários à ideia de algo de fora para dentro do clube, né? Como é que vocês suplantaram essa barreira? É através do atleta, através da comunicação direta com o clube? Existem, na verdade, vários caminhos, Fernando. O principal caminho, na verdade, é o atleta, né? Ele mostrar interesse
de trabalhar mais, ou de ser mais cuidado, ou de evoluir, né, alguns setores da vida dele, que ele sente necessidade e o ambiente do clube às vezes não consegue atacar essa individualidade, né? Então, quando o atleta manifesta esse interesse, para a gente é mais fácil, porque parte do atleta, e aí ele faz uma ponte de comunicação entre nós e os clubes, né? Como nós já somos profissionais também, com bastante tempo de experiência no mercado do futebol, a gente conhece bastante gente também dos clubes. Nós já trabalhamos no passado em clubes também. Então, o network ele fica mais fácil, né? E aí, como o nosso trabalho ele, de fato é para complementar e para ajudar os clubes, não para concorrer, a gente posiciona muito forte nisso para eles, né? E o trabalho fala por si só, né? O resultado fala por si só. O atleta vai desenvolvendo, vai evoluindo, vai tendo melhores comportamentos, mais saúde, bons marcadores, né? E aí o trabalho começa a ficar mais fácil, né? Mas, de fato, a comunicação é parte da gente ou parte do atleta para apresentar o trabalho para os clubes e posicionar. A gente quer ajudar vocês, né, a tirar o máximo do potencial daquele atleta. Não existe áreas de conflito? Existem metodologias e visões diferentes em relação a determinados protocolos e procedimentos, né? Existe, com certeza existem. A gente sempre baseia no que a ciência preconiza, né? E os grandes clubes hoje em dia têm setores científicos muito desenvolvidos. A gente acaba falando uma linguagem muito parecida com a deles, né? É claro que existem, às vezes, conversas que a gente vai para um caminho e eles vão para outro, mas sempre a gente adapta ao caminho que eles escolheram, porque, de fato, eles são a carga principal, o ativo, o atleta é deles, né? A gente precisa, de fato, só ajudar eles a tirar o máximo daquele atleta. Então, existem cenários que a gente vai posicionar, que a gente vai aconselhar, que a gente vai pedir, né? Mas a grande maioria das vezes o clube determina e a gente só auxilia aquele caminho que eles escolheram. Pois era o que eu imaginava. Outro dia nós entrevistamos aqui o Dr. Turíbio Leite de Barro, você deve conhecer, fisiologista, e ele dizia que uma das grandes fronteiras hoje é o recovery, a recuperação, o descanso e a recuperação, não só o descanso do corpo, mas principalmente da mente do atleta. Eu vou trazer também aqui o Dr. Miguel Nicoleles, um neurocientista de renome mundial, que passou aqui com a gente também, que diz que a próxima fronteira do desenvolvimento do atleta é a fronteira mental, que a gente já está chegando no limite da exploração física, né? Então a gente tem duas frentes aí, que são bem interessantes. A recuperação do corpo, que já praticamente chegou no seu limite do atleta, né? Eu digo no limite no que diz respeito à evolução do biotipo dele, mas a recuperação mental, o cérebro ainda é uma incógnita para a gente, né? Para toda a ciência mundial. Como é que você trabalha? Eu acho que talvez aí seja uma área de atuação muito mais influente da recuperação, no recovery, nesse tratamento mental. Eu vi recentemente o Palmeiras também tendo aí um comportamento interessante, usando um tipo de um capacete. A gente tentou até o contato com o Palmeiras, mas infelizmente a gente não conseguiu evoluir com isso. E é só um capacete está fazendo uma massagem na cabeça do atleta, descansando com o recovery físico e mental, mas eu acho que vai além disso, deve ter alguma coisa de ondas cerebrais, algum tipo de estímulo ali. Mas eu acho que vocês, pelo que você está dizendo, vocês trabalham muito mais nesse complemento. E você concorda com essas fronteiras estabelecidas por esses profissionais? Na verdade, Fernando, o calendário do futebol está cada vez mais dinâmico e extenso, né? Então, cada vez mais competições, mais jogos, a condição física do jogo está cada vez sendo mais demandante, né? E, de fato, o atleta ele precisa de recuperar cada vez mais, né? Quando a gente fala de Brasil, a gente ainda tem o desafio da logística, né? Muita viagem, um país muito grande, né? Então, acaba que a recuperação fica defasada de fato. E aí, o que a gente começou a entender como ciência, né? Como ciência do futebol? Que a recuperação física ela é importante, mas a mental, né? Ela é também super importante. A gente, muito tempo atrás, a gente parou de olhar para isso, né? Ou a gente não olhava para isso ainda, né? E a gente começou a entender que casos de saúde mental, casos de burnout, casos de baixa concentração, baixa prontidão cognitiva, também afetavam o desempenho daqueles atletas, né? Então, estratégias de recovery que vão desde desligar daquele mundo do alto desempenho e fazer coisas de lazer, né? Capacetes como o do Palmeiras que estimulam de ondas cerebrais para levar o atleta num estado de relaxamento um pouco maior. A gente monitorar um pouco mais do sono, entender se ele dorme bem de fato. Ele fazer um acompanhamento psicológico para falar sobre estresse, falar sobre coisas de família, falar sobre coisas que levam ele a talvez um cansaço mental um pouco maior, né? Então, todo esse cuidado com a recuperação, de fato, ele é genuíno, ele é necessário, porque o futebol cada vez tem exigido mais, né? E tem outro fator também que é a pressão externa, né? Que a gente às vezes não vê, né? Por torcida, por imprensa, por família, por amigos, né? Daquele profissional sempre ter que desempenhar em alto nível, ele não pode errar, ele é sempre muito cobrado, né? E a gente, como trabalha com um indivíduo só, a gente está aqui para poder acolher ele, né? E cuidar dele.
Então, o recovery, de fato, ele é uma peça muito fundamental no nosso trabalho, mas não só isso, mas também como boa nutrição, boa qualidade de sono, bons níveis de treinamento, né? Também fazem com que ele recupere mais rápido e ele tenha mais prontidão para os próximos jogos e do calendário do futebol. Vocês trabalham nesse campo da psicologia, desse suporte, desse apoio, porque acho que isso é uma defasagem muito grande nos clubes. Ainda se acha que a psicologia, a terapia é coisa para louco, né? E o futebol, a gente tem visto aí vários casos vindo à tona aí de jogadores, primeiro que alguns deles nem sabiam que sofriam dessas dificuldades aí psicológicas e sociais. E hoje vocês trabalham com isso também, vocês percebem pela tua experiência que esses casos cresceram dessa necessidade do suporte psicológico? Os casos cresceram, Fernando, e do lado positivo, né, os jogadores estão falando mais sobre isso na imprensa, né? Então eles têm difundido cada vez mais a necessidade e a demanda da psicologia dentro do futebol profissional, né? A gente tem na nossa empresa a Carla de Pierro, que é a nossa psicóloga do esporte, ela é inclusive psicóloga do Comitê Olímpico Brasileiro, já com 4 Olimpíadas de experiência, então ela é a nossa psicóloga hoje em dia que cuida dos nossos atletas, e de fato a gente tem visto que eles têm usado mais o setor porque cada vez mais eles estão entendendo a importância de falar com alguém, de cuidar da saúde mental, de poder desabafar, de poder escutar, de poder treinar o próprio cérebro a lidar com esse estresse que o futebol hoje em dia expõe eles, né? Mas ainda assim existe muita barreira, né? Existe ainda a barreira, talvez, da religião, a barreira de entender que isso é para quem tem problema mental, né? Para quem, enfim, não quer se abrir ou tem vergonha de se abrir. Mas a gente tem visto jogadores falando e posicionando mais sobre isso. Inclusive, os nossos clientes sempre falam quando eles dão entrevistas, né? O tanto que é importante eles terem um apoio de saúde mental, terem um apoio psicológico, porque é ali que eles têm aquele refúgio para recuperar a parte cerebral, a parte mental e conseguir performar a alto nível ainda mais no futebol profissional, né? Diogo Braga está aqui, nós estamos conversando com Túlio Horta, que é o Head de Operações da Volt Sport Science, que presta aí um serviço complementar aos clubes de futebol para tentar otimizar cada vez mais a preparação dos atletas. Por favor, Braga. Prazer, Túlio, falar com você novamente. Eu queria te perguntar qual que foi o primeiro atleta que você fez o approach, né, de apresentar esse projeto e como que foi fazer essa negociação com ele, convencê-lo desse projeto que estava começando e hoje já é consolidado. Maravilha, Braga. Na verdade, a Volt é uma empresa que a gente considera um bebezinho ainda, né? A Volt tem 2 anos de idade, um pouquinho mais de 2 anos de idade, mas ela começou a ser construída por um trabalho individual meu e um trabalho individual do meu sócio, né? A gente trabalhou bastante tempo ali na Inglaterra, inclusive a Volt é baseada em Londres, né? Meu primeiro cliente foi o Fred, que era volante do United na época, depois o Alex Telles, volante do United, que ainda é cliente nosso, e depois o Ederson, né, que é goleiro do City, até hoje também é cliente nosso ainda. E do meu sócio era o Gabriel Jesus na época, né? E aí, os jogadores eles sempre procuram a gente por um motivo específico, né? Ou eles querem ter mais longevidade naquele esporte, ou eles querem curar um problema que eles estão vivendo naquele momento, seja por lesão, seja por alguma coisa de saúde, etc, né? Então, quando a gente tem um atleta que ele mostra uma necessidade, que ele dá o ponto de fato de contratar uma empresa, a gente já vê que ele de fato quer melhorar, né? Ele quer evoluir o desempenho dele e a gente só vai encaixar na vida dele alguns pilares que vão ajudar a desenvolvê-lo, né? O que a gente tem cada vez mais buscado, né, é educar o atleta em relação à saúde de uma forma holística, né? Então não sempre é só sobre treinar mais, nem sempre é só sobre recuperar mais, mas saber quando comer alguma coisa, o que ele vai comer, né? Que horas que ele vai tomar um shake de proteína, que horas que ele vai usar um suplemento, que horas que ele vai ter que dormir, que horas que ele vai acordar, como é que é a rotina dele de sono naquele dia, como é que é o comportamento dele em relação à vida dele, né? Bem-estar emocional, bem-estar social, que de fato corrobora para ele ter mais saúde e desempenho no esporte. Então, o nosso maior desafio sempre foi educar o atleta, né, de uma visão holística de saúde, não só falar só sobre treinamento e recuperação. E a gente vem cada vez mais quebrando barreiras e educando o mercado, né, da visão da saúde holística, que todos os pilares da saúde influenciam no desempenho dele dentro de campo. E você já consegue sentir o resultado na prática desses jogadores que você assessora, digamos assim? Com certeza. A gente tem casos de sucesso bem interessantes, né? Vou falar um deles, por exemplo, o Alex Telles. A gente trabalhou com ele na época a gente começou a trabalhar com ele na época do Manchester United, dali ele foi para a Copa do Mundo, né, como convocado, depois foi para a Arábia, agora no Botafogo ganhando títulos, né? Então a gente está sempre acompanhando onde ele vai, a gente está indo atrás para garantir que ele tenha mais saúde, mais desempenho no esporte que ele está praticando, né? A gente também tem, por exemplo, o Jonathan Davis, que eu citei anteriormente. Ele, quando nos contratou, ele estava no Lille da França na época, ele queria se preparar para uma grande transferência, nessa janela de transferência agora em julho, perdão. Ele acabou de ir para o Juventus, né, da Itália, numa grande contratação, talvez a principal, uma das principais da temporada, né? Então a gente tem vários casos isolados de sucesso, que a gente está ajudando os atletas a evoluírem cada vez mais, terem mais saúde e basicamente conquistarem mais sucesso no futebol,
que é o que a gente tem que fazer, né? Fazer o nosso trabalho e virar futebol e virar mais desempenho no campo. E vocês conseguem também colocar em números, por exemplo, uma redução de lesões, uma quantidade maior de quilômetros que eles correm no campo? Vocês têm esse estudo? Na verdade, não. Isso é bem difícil de fazer, na verdade, até porque a nossa empresa ela tem 2 anos de idade ainda, por enquanto, né? Mas a gente consegue medir, né, vários testes ali de força, vários testes de prontidão, o tanto que eles evoluem durante a temporada, mas a temporada, como ela é muito extensa, né, a gente tem oscilações, né, em desempenho, oscilações de produção de força, em número de lesões, né. A gente sabe também pela ciência que lesão é uma coisa multifatorial, então não consigo dizer uma causa, não consigo dizer um problema, mas existem vários problemas que podem afetar aquele atleta, né. Então a gente, infelizmente, não tem esse número ainda, porque, de fato, ele é bem difícil de conseguir e de precisar, né, o quanto ele melhorou, o quanto ele tá, quantas lesões menos ele tem, né. Nós estamos conversando com o Túlio Horta, CEO da Volts Sport Science, que tem sede na Inglaterra e presta esse serviço complementar, consultoria, enfim, para atletas profissionais, vários atletas de grandes equipes. Ô Túlio, você tem a experiência de ter trabalhado no futebol brasileiro, convive no futebol europeu, trabalha com atletas que estão no futebol europeu, que já estiveram no futebol europeu, e recentemente a gente teve o Mundial de Clubes aí. E foi um episódio raro que a gente pôde ver, porque normalmente a gente vê esse confronto intercontinentais em seleções, e a gente não vê em clubes. E se fala muito que os clubes europeus estão muito na frente dos clubes brasileiros, tanto em preparação, não vamos falar da parte econômica administrativa, que realmente é um abismo, mas na parte desportiva e na parte física. Esse Mundial mostrou, pelo desempenho que a gente demonstrou aí com a participação dos nossos clubes, que realmente existe esse ato, salvada a situação que os europeus estão no início de temporada e a gente já venha no meio da temporada, mas deu para perceber esse buraco tão grande, esse canyon que existe entre essas duas escolas? Ou não existe? Eu sou um profissional que sempre defendo o nosso lado, sabe? Porque o nosso recurso humano... Não, eu entendo, mas assim, a constatação, eu entendo a defesa e que, lógico, que dentro do que a gente tem à disposição, tanto é que a medicina esportiva brasileira, fisioterapia, medicina é considerada uma das melhores do mundo, preparação física e tal. Perfeito, mas existe a realidade, a tua leitura de realidade, qual é? Quando a gente pega dados, né, sobre intensidade, sobre marcadores ali de desempenho, a gente não tem muita diferença dos brasileiros para os ingleses, para os americanos, para os europeus, não, tá? O que a gente tem, na verdade, de evidência, né? A competição inglesa, por exemplo, é a competição mais intensa e mais rápida do mundo. Mas é uma cultura da Inglaterra, né? Tanto que a segunda divisão inglesa é a segunda mais intensa do mundo, né? E não quer dizer que ela é a melhor competição só porque ela é mais intensa, tanto que ela é a segunda divisão na Inglaterra, né? Então tem países e certas regiões da Europa que têm comportamentos por região, por cultura, né? Como, por exemplo, o Brasil tem uma cultura muito técnica, né, de ser um país que revela muito jogador e que vende muito jogador para fora porque nós temos qualidade técnica. Então, quando a gente pega evidências de marcadores de desempenho, o abismo não é tão grande assim, não, né? A gente tem até, inclusive, atletas mais fortes, ou mais potentes, ou mais velozes do que os europeus, por exemplo. O abismo que existe é o que você falou, é o financeiro, né? Então, eles contratam jogadores com mais valências físicas de velocidade, têm melhores estruturas, melhores condições de viagem, de clubes, de cuidado, né? Que obviamente favorecem o desempenho dos atletas. Eles conseguem reunir os melhores, é isso, num determinado grupo, que no caso a gente pode traduzir num clube, né? Exatamente, Fernando, esse é o ponto. Julio, é uma observação muito pessoal minha. A gente vê uma transformação do futebol europeu e me corrija, você que vive aí de perto e pode avaliar isso melhor até com dados científicos. A gente viu nos últimos 30 anos uma migração muito grande para a Europa e uma miscigenação étnica muito grande. Isso criou um novo jogador de futebol europeu. Um jogador com valências de arranque, de mobilidade, de força, valências cognitivas diferentes, aliada a sempre a grande virtude que o futebol europeu teve, que é a organização tática, a organização técnica. Criaram jogadores, a gente tem visto isso nas seleções e também nos clubes, criaram um novo tipo de jogador europeu. E a gente está ficando para trás porque a gente teve sempre essas valências, mas a gente optou por um conhecimento tático, uma aplicação tática que de repente minou uma das maiores coisas
uma das maiores virtudes do atleta brasileiro, que era a sua criatividade, sua imprevisibilidade, a sua diferença. Surgiu um novo atleta europeu com essa miscigenação? Cientificamente você pode falar isso, com essa migração, essa corrente migratória que viveu a Europa nos últimos 30 anos? Eu não sei se a gente pode afirmar de fato cientificamente isso, Fernando, mas quando a gente vê o futebol, a gente vê que tem um perfil de atleta diferente nos últimos anos, né? O que a gente tem visto do ponto de vista de desempenho, né? O futebol está mais veloz mesmo. Nos últimos 30 anos a gente tem a bola que corre mais rápido e, consequentemente, a demanda de deslocamento é maior também para os atletas, né? Isso faz com que os jogadores mais velozes eles se destaquem, né? E velocidade é uma valência que é difícil de ser evoluída, né? A gente tem um dado, por exemplo, que nos últimos, eu acho que vou falar 60 anos, eu não sei se é isso de fato, mas nos últimos 60 anos ou 50 anos, o tempo dos velocistas de elite, né, os sprinters de elite nas Olimpíadas, eles melhoraram 2,5% só. Ou seja, a velocidade é muito difícil de ser melhorada, né? Então, se o futebol hoje em dia existe mais velocidade, jogadores que já são velozes por natureza, eles vão se destacar, né? Então não quer dizer que os jogadores eles mudaram, mas os que são velozes eles são mais em evidência porque o futebol mudou e aí sim prioriza as ações que são mais explosivas e jogadores que têm essa valência mais desenvolvida, eles vão se destacar com mais facilidade, eu acredito, né? Pois é, porque a gente tem aí várias raças que têm essa facilidade com fibras musculares que são diferentes, são fibras de explosão, não são fibras de resistência, tanto é que a gente vê os grandes velocistas, normalmente eles são negros, são pretos, e os fundistas, normalmente, eles são atletas brancos, né? Que tem uma diferença de raça só apenas, né? De biotipo, de fibras musculares, de composição biológica. Quando eu digo isso, essa miscigenação está criando um atleta de resistência e de velocidade, coisa que não era comum na Europa, né? Sim. Pode ser. E o futebol, de fato, é um esporte que exige as duas valências, né? Exige uma condição física ligada à velocidade, para as ações de alta intensidade, e existe uma condição física aeróbica para sustentar o tamanho do jogo, né? As minutagens cada vez maiores, e a sequência de jogos também, né? E é muito interessante a gente ver, né, essa composição desse novo atleta, que ele pensa, ele é veloz, ele é ágil e ele é forte, né? Porque normalmente, associando ao atleta brasileiro, o atleta brasileiro nunca foi forte de estatura, nunca foi forte fisicamente, mas era muito ágil de pensamento, de velocidade, de raciocínio, né? E a gente vê hoje o atleta europeu conseguindo conciliar tudo isso, força, velocidade e raciocínio, né? O futebol pede, né, um atleta que é inteligente, né, tomar boas decisões, leitura de jogo, né? Tanto que a gente tem visto os marcadores de GPS dos jogos, né? A gente costumava medir desempenho por quem correu mais, ou quem correu mais rápido, né? Na verdade, se eu corro mais rápido, eu corro mais, porém errado, com decisões erradas no jogo, né? Eu não tenho sucesso. Então eu tenho que equilibrar os dois. Eu tenho que ser rápido, explosivo e tomar decisões que vão de acordo com o modelo de jogo daquele treinador para ganhar o jogo, né? Então esse é o objetivo do jogo na ponta final. Dentro dessa equação que você mostra do futebol, o que é mais importante? Quem é mais rápido ou quem tem mais fôlego? Essa pergunta é difícil, mas eu vou em quem é mais rápido. Hoje decide mais quem é mais rápido. Se a gente pega as ações de gol no futebol, a ação de sprint, que é uma ação em alta velocidade, ela sempre precede a ação do gol. Durante muito tempo, a gente teve uma predominância da capacidade técnica do atleta, o improviso, o drible, o instinto, sobre a parte física. Ainda é possível o atleta que tem essa capacidade técnica, mas não goza desse privilégio físico, sobreviver no futebol ou ter vantagem? Vamos dizer claramente, o pulmão ganha do cérebro hoje ou o cérebro ainda ganha do pulmão? Fernando, eu tenho visto uma tendência, tá, a gente ter atletas inteligentes novamente, né? Vou chamar assim de inteligentes, né? Que tenham mais cérebro do que resistência física, né? Acho que o futebol está cada vez mais caminhando para uma decisão que seja veloz, explosiva, porém técnica, né? Então os estudos novos de GPS, como eu citei, eles estão navegando para isso. Se eu não tomar uma decisão correta de acordo com o jogo, mesmo que ela seja rápida, eu estou errado, né? Então isso não corrobora com a intenção do jogo. Então acho que a gente está caminhando para um novo formato, um atleta que ele é explosivo, ou às vezes que não é explosivo, mas ele é inteligente, toma boas decisões, como o nosso camisa 10 clássico, por exemplo, né? Eu acho que ele está voltando a ter evidência no futebol atual. Daqui para frente a gente vai ver mais atletas assim, eu acredito. Pois é, e a gente vem, porque assim, aquela tal história do talento, né? O cara nasce com o talento, é inato, a capacidade, a habilidade, Perfeito. Mas você pode desenvolvê-la.
Então essa que é a diferença, é muito mais... Hoje você tem ferramentas para desenvolver melhor o talento, né? Não depende só de uma coisa pessoal do atleta, você tem ferramentas cognitivas que incrementam esse dom, vamos dizer assim, que a pessoa nasceu. Mas, ao mesmo tempo, cérebro você não dá para o jogador, mas pulmão você pode dar. E aí, como é que a gente equilibra essas coisas? Na verdade, a gente consegue treinar o cérebro, né? É. A gente tem hoje em dia empresas, tecnologias que treinam a parte cognitiva, né? Para eu ter mais atenção, tomar boas decisões, ter mais tempo de reação, ter mais concentração, por exemplo. A gente, inclusive, tem uma empresa que é parceira da Volt, né? Que chama Sensorial Sports. E a gente fez um trabalho, inclusive, com o Ederson, goleiro do City, uma demanda que ele tinha de ter mais concentração no campo, porque o City é um time que tem um modelo de jogo muito dominante, né? Ele fica lá atrás, às vezes esperando aquela jogada acontecer e ele é pouco acionado. Então ele falou, cara, eu preciso ter mais concentração. Então a gente treinou ele para ele ser mais concentrado, através de jogos, né, de exercícios cognitivos, com dupla tarefa, com decisões diferentes, né? Então o cérebro também é treinado, Fernando, não só a condição física, mas o cérebro também é treinado. Onde que eu vejo que é o nosso gap principal hoje em dia? Na categoria de base. A gente tem que parar de selecionar só atletas fortes, mas também escolher aqueles que são inteligentes, que tomam boas decisões, porque a gente está vendo que o futebol é democrático e está caminhando para isso. O jogador ele pode ser bom jogador, ter sucesso, não ser o melhor fisicamente, mas ser o melhor cognitivamente também. Como é que você identifica o bom cérebro? A gente tem hoje em dia a forma de avaliar, né, o cérebro de diferentes valências, como, por exemplo, lateralidade, capacidade de atenção, impulsividade. Aí eu sei se o cérebro é um cérebro que performa bem nesses pilares. Agora, no jogo, aí tomar decisão em relação ao jogo, né? Aí a gente precisa de um treinador, de um analista tático, para poder entender se as decisões que ele toma são inteligentes em relação ao modelo de jogo daquele treinador que ele está inserido. Aí eu vou saber se ele teve mais ou menos sucesso do ponto de vista cognitivo do jogo, né? Trabalhando com tantos atletas de ponta, como é que você vê essa relação? Hoje se dá uma importância muito grande para o treinador, tipo o Guardiola. Mas já está se revertendo essa situação, que quem está voltando a ser protagonista é o atleta. Como é que você vê essa relação, essa transição que a gente está vivendo? Eu vejo que os clubes estão investindo cada vez mais em setores de saúde e performance. E o que é isso? A gente tirar aquela figura do médico que centraliza todas as informações como setor de saúde, né? Mas a gente entende que saúde é medicina também, preparação física, fisioterapia, psicologia, comportamento tático, a pessoas da limpeza, da cozinha, etc. Então, tudo que envolve a vida do jogador dentro do clube, ele está envolvido no setor de saúde e performance. Então, a gente tem cada vez mais dado importância para setores que a gente não dava antes, que cuidam do jogador, para ele ser o centro das atenções do clube e ele sim performar melhor em campo, né? Então, eu particularmente vejo que o atleta é nosso centro de atenção, nosso centro de cuidado, tem que ser o atleta. Você está percebendo, pela sua experiência, pelo seu convívio, que hoje o atleta está voltando a ser preponderante na decisão, na importância dentro de uma equipe de futebol? Porque com esse advento de Guardiola e outros grandes treinadores, que têm o seu mérito, mas eles limitaram muito o talento, que sempre fez a diferença, priorizando a definição tática da equipe. E hoje parece que isso é uma tendência, eu insisto na pergunta, porque ver se eu consigo, talvez eu não tenha colocado de uma maneira clara para você, mas a predominância e a importância que o atleta sempre teve, porque ficou em segundo plano, porque o treinador tem a sua importância, mas é aquela história, ele não está no campo, ele não resolve o jogo, né? Exato. Eu acho que os bons treinadores são aqueles que tiram o máximo de cada atleta, né, do potencial de cada atleta. A gente lembra, por exemplo, de um caso do Diniz, né, com eu esqueci o nome do atacante do Fluminense, acho que é o Kennedy, se não me engano. John Kennedy. Ele falou um tempo atrás sobre tirar o máximo de potencial daquele atleta, que tem treinadores que às vezes que desistem daquele atleta por ele ter um comportamento Y, Z, etc., que o treinador não concorda, né? Então, na minha visão, né, pessoal, acho que os treinadores que extraem o máximo daquele atleta, né, que espremem o máximo daquele suco da laranja do atleta, né, são os que têm mais sucesso e que fazem o atleta ter evidência no campo, porque de fato é ele que joga, ele que tem que estar realmente no centro das atenções, né? Hoje o jogador voltou a ser protagonista? Eu acho que sempre foi, viu, Fernando? Da minha visão, na minha experiência como preparador físico e agora como gestor de saúde e performance, eu acho que ele sempre foi. A gente talvez mostrou isso para o mundo de forma, talvez da forma errada, né? Pois é, uma curiosidade, o Cristiano Ronaldo não toma refrigerante nem come sanduíche. Como é que os caras admitem? Ele é um caso excepcional de concentração, dedicação, método e tal. Como é que os atletas hoje, com essa importância tão grande da alimentação e tal, os caras
não sucumbem a essas tendências, esses desejos ocultos? A pergunta é interessante, né? Por exemplo, eu trabalhei com o Fred e agora a gente trabalha com o Alex Telles, né? Os dois conviveram com o Cristiano Ronaldo, né? Pessoalmente nos clubes. E eles, de fato, trazem o tanto que ele impacta, né, o ambiente que ele está inserido, porque ele tem escolhas diferentes da maioria dos jogadores, às vezes na nutrição, né, na academia, etc. Então, de fato, a gente viveu ali com os dois, né, com talvez ele e o Messi, acho que são exemplos ali clássicos, de autocuidado, né? E isso contaminou o futebol do ponto de vista ali dentro dos clubes, né? A gente tem visto jogadores que se preocupam mais com isso ultimamente. Então, cuidado com a nutrição, cuidado com o corpo, cuidado com a recuperação, está cada vez mais evidente, até atletas mais jovens, né? Então, a gente vê o poder que esses caras têm, esses grandes jogadores têm de influência até nos mais jovens. Eu vejo que a gente está caminhando para um futuro, né, de jogadores cada vez mais preocupados com a sua saúde, né? Nossa empresa é um exemplo clássico disso. A gente tem conquistado cada vez mais espaço no mercado. A gente tem, inclusive, um projeto muito legal para nós, que a gente chama de Joias da Base, carinhosamente. São 2 clientes que a gente vê potencial enorme na base, que eles estão cada vez mais entendendo o quanto que eles têm que se cuidar do ponto de vista de saúde para chegarem onde eles querem chegar e terem carreiras cada vez mais longas, né? Mas não vai, a vida do jogador de futebol não fica chata? Dorme cedo, não come o que quer, é pressionado, ganha uma remuneração boa, adequada, mas não fica chata a vida. Por isso que o jogador, às vezes, dá aquela desviada de caminho, porque não tem, tá difícil você ver o jogador boleiro, baladeiro. Hoje não tem mais boleiro, hoje o cara é atleta. Eu acho que sim, o futebol ele adaptou, né, para o modelo de jogo atual. O modelo de jogo atual é um modelo muito intenso, né? Então só vai destacar quem de fato se cuida, né? O atleta que não se cuida, que não dorme bem, que não nutre com qualidade, que não treina, ele não vai se destacar no futebol atual, que é um futebol muito intenso, né? Então, assim, para cada atleta de alto nível querer conquistar o que ele quer conquistar, ele tem que abdicar de bastante coisa, né? A carreira do atleta é uma carreira curta, e se ele entende que ele pode abdicar daquilo, às vezes com equilíbrio, né, com responsabilidade, ele consegue ter uma vida prazerosa, né, mas também performar o que ele quer performar dentro de campo, né, e precisa de abdicar de algumas coisas, não tem jeito. Pois é, na Europa, nas refeições dos atletas, servem vinho. Nos vestiários, depois dos jogos, comemoram com vinho. E por que aqui no Brasil só é água com açúcar, velho? Não, no Brasil também tem. A gente que não divulga tanto, mas tem. Legal, Túlio. Eu queria agradecer ao Túlio Horta, head de operações da Volt Sport Science, que trouxe aí esse lado complementar da vida do jogador, vida de atleta. Eu já vou confessar para você, há uns 15 anos atrás, eu fui entrevistar o Robinho na casa dele, e o Robinho já tinha cozinheira para cuidar da alimentação dele, tinha uma nutricionista, já tinha o seu fisiologista, o Neymar já trabalha também com o Ricardo Rosa há muitos anos como seu preparador físico, e em alguns momentos tem a sua equipe de fisioterapia também. Hoje o atleta de ponta, ele é o tal do staff que ele tem que contar, e mais interessante é com esse staff complementar. E o mais legal, cara, que o futebol sempre foi um centro de excelência, um centro de prática muito importante para o centro de pesquisa, que são as universidades que faziam a pesquisa, mas precisavam aplicar na prática para ver se suas ideias, seus conhecimentos se tornavam úteis no cotidiano, no dia a dia. E aí a gente sempre viu essa situação ser muito resistente, muito refratária. E hoje acho que essas duas instituições tão importantes, tanto a parte prática quanto a parte física, a parte científica, estão integradas, e hoje tanto é que as maioria dos grandes clubes têm seus departamentos de ciência, e vocês trabalham complementando isso. Muito legal, viu, Túlio? Valeu, Fernando. Obrigado. Obrigado pelo espaço, obrigado pela oportunidade. A gente fica à disposição para futuras oportunidades com vocês. Um grande abraço. Um grande abraço. Valeu. Até mais.